Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. E nós temos também TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite. Site do programa, gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, e o programa deste dia 21 de abril, terça-feira, feriado, delegado de polícia Alexandre Zakir. Zakir, prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, prazer é todo meu, Zancopé. Obrigado pelo convite. Você é vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Exatamente, correto. E atualmente é corregedor... Atualmente trabalho como corregedor na Corregedoria da Secretaria da Saúde. A Corregedoria Geral da Administração ela tem algumas setoriais, uma delas é na Secretaria da Saúde. É uma pasta grande, uma pasta importante, então a gente é designado para lá. Eu quero saber o que faz, por que a necessidade? Então, é um controle interno do próprio governo, Zancopé. Eu acho que é fundamental um governo que é diligente, que é preocupado com o desempenho e a atividade a qual ele se presta, tem que ter um órgão de controle interno. E a Corregedoria exerce esse papel. Ela verifica os procedimentos, as ações e o encaminhar do que deve ser o serviço público. Então, tem muito trabalho. Perfeito. Roberto Alves dos Santos, que é coronel da reserva da Polícia Militar. Boa tarde, coronel Roberto. Boa tarde, Zancopé, doutor Alexandre. Que prazer, uma data festiva, um feriado, porque para o brasileiro, datas importantes só se vierem acompanhadas de um feriado. Sim. Mas a história é importante e esse dia, para nós aqui que estamos, vai ser muito interessante discutir um pouquinho da nossa história. Coronel Roberto, o senhor é da PM, a reserva da PM, mas tem um bacharel em Direito, psicólogo, piloto, docente em Direito, é isso? Algumas atividades. E comunicador? Também. Durante pelo menos 10 anos, tivemos participação em programas que a Polícia Militar até hoje tem, Sim. Em algumas redes de televisão, não só em São Paulo, como na Baixada Santista, durante um período que trabalhei na região também. Tínhamos um programa, claro que institucionalmente focado na Polícia Militar, porque trabalhamos sendo fardados, mas trazendo assuntos da atualidade, todo tipo de assunto. Então, deu uma dinâmica bastante interessante, mostrando que segurança pública não é só atividade de polícia. A primeira vez que teve no Gente que Fala foi exatamente na função de divulgar as atividades da Polícia Militar. Okay? Registrar que 21 de abril, Joaquim José da Silva Xavier nasceu na vila de São José del Rei, atual Tiradentes, em Minas Gerais, 1746. Poeta e advogado, liderou o movimento dos Inconfidentes Mineiros, cujo objetivo era conquistar a independência do Brasil. O movimento foi descoberto, interrompido pelas tropas oficiais, sua casa foi queimada, seus bens confiscados, a conspiração foi delatada por Joaquim Silvério dos Reis e todos os participantes foram presos. Sobre Tiradentes recaiu a responsabilidade total pelo movimento, sendo o único conspirador condenado à morte. Enforcado em 21 de abril de 1792, teve seu corpo esquartejado, exposto em praça pública. É reconhecido como herói nacional, patrono cívico do Brasil e também das polícias militares, né? Poucos se lembram que Tiradentes é o patrono das polícias militares, certo, coronel? Até porque uma das funções que ele realizou como alferes de uma milícia, na época de uma capitania importante, que depois se transformou em Minas Gerais, ele teve uma atuação muito importante, apresenta como uma atividade policial para a época, né? Então, nós temos poucos mártires na nossa história. E nem sei se o Tiradentes, porque nós temos muito poucas informações, né? Nem a imagem de Tiradentes, a que nós temos aí é maquinetada, né? Não é uma imagem da época. Mas ele realmente fez um trabalho para que o Brasil fosse hoje um país independente. Nós tivemos, antes de 1792, algumas tentativas, mas não focadas na liberdade do Brasil. E chegou, a partir da Inconfidência, em 1822, nós tivemos a condição de Dom Pedro proclamar a nossa independência. Mas foi a partir daí, foi o primeiro embrião realmente forte, por isso que ele é considerado o protomártir da nossa independência. É o primeiro mártir da independência realmente. Agora, à época, outros
inconfidentes, né? Também importantes coronéis, tenentes-coronéis. Acredito que ele tenha morrido por ter sido um alferes, era só o que seria hoje um tenente. Alferes corresponde a um tenente. Um tenente, seria um tenente. Era o oficial, é a primeira graduação de oficial. Perfeito, corresponde a um tenente. Vamos falar sobre, já que tem um delegado e um coronel, projeto de lei que torna crime hediondo e homicídio qualificado assassinato de policiais, agentes penitenciários, bombeiros e membros das Forças Armadas em serviço, aprovado pela Câmara, irá ao Senado. A lei de crimes hediondos aumenta a pena em até 2/3 e proíbe a possibilidade de indulto, anistia, graça ou fiança. Não sai no indulto de Natal, não? Não, e antes de fazer qualquer observação, eu quero dizer que o Tiradentes também é patrão da Polícia Civil. Você falou só da Polícia Militar. Em alguns estados, porque nós temos essa característica. Nem todo estado tem corpos de bombeiros integrados à Polícia Militar. Quando tem, também é patrão dos corpos de bombeiro, que nós temos vários estados que o bombeiro é separado da Polícia Militar. Mas nos estados em que o bombeiro é incorporado, também o patrão é o Tiradentes e da Polícia Civil em vários estados brasileiros. Então, como eu estava falando, é patrão da Polícia Civil, e só recordar uma coisa, Zancopé, num país como o nosso, onde nós temos momentos em que a gente tanto busca salvadores da pátria para poderem resgatar os momentos de dificuldade que a gente vive, o brasileiro tem muito disso no seu espírito, de buscar soluções mirabolantes. E, no fundo, isso é justamente falta do quê? Daquilo que a gente entende como sendo a história, e é muito pouco cultivada pelo brasileiro. Você não tem país que tenha futuro se ele não tiver passado. Então, cabe a nós resgatarmos esse passado, lembrar o quanto esse benfeitor, esse herói da nossa pátria, representa e pode significar de importante para o futuro das nossas gerações. Agora, tocando aqui nesse assunto com relação ao projeto de lei, o Zancopé, o projeto de lei aqui torna hediondo crime praticado contra o policial em serviço. A partir do momento que o policial está 24 horas de serviço, se você praticar um crime contra um policial, seja ele durante o seu expediente ou no trânsito, indo ou voltando para o seu trabalho, ou até mesmo no exercício de atividades rotineiras nas quais ele se expõe perante a sociedade com uma obrigação, um dever de ter que interferir e agir diante de situações em que você constata a prática de um crime, eu acho que isso nada mais é do que um reconhecimento da sociedade, a importância do papel exercido pelo policial. O policial, ele é reconhecido como alguém que coloca a sua vida em risco para a sociedade, para a manutenção da ordem da sociedade, em quase todos os países do mundo civilizado. Você praticar uma ação contra um policial em praticamente todos os países que a gente diz que são países evoluídos, civilizados, países por nós tanto tidos como referência para que a gente copie coisas, é um crime diferenciado. Nos Estados Unidos, você cometer um crime contra o policial, comove o presidente da República, que vai a público prestar homenagem. É uma cultura diferente da nossa. Talvez essa experiência, por nós, ainda não tenha sido digerida de forma completa pelo momento histórico que nós vivemos há não muito tempo atrás, que foi da ditadura, onde associou-se a uma repressão à atividade de polícia. A atividade de polícia ela não pode ser associada por nós, sociólogos, psicólogos, jornalistas, historiadores, policiais, pessoas do bem, partidários, representantes políticos, há algo que seja ruim para a sociedade. E a gente nota isso claramente no Brasil, que ainda tem um pouco desse resquício, talvez por conta desse passado muito próximo, muito recente, que machucou muito a sociedade. Eu digo, minha mãe militou na época da ditadura. A reação da minha mãe, quando eu me transformei num delegado de polícia, num policial, foi, nossa, você não vai fazer isso comigo. Mas como você vai ser policial? O que é isso? Por quê? Eu sou o único funcionário público da minha família toda. Foi um choque, né? E, no entanto, a minha reação foi, olha, eu não vejo por que você se preocupar. Eu quero que pessoas como você, quando se dirigirem a uma delegacia, possam ser recebidas por pessoas que tiveram a formação que eu tive. E a gente passa por um momento, hoje, de começo de reconhecimento. Eu percebo isso. As pessoas começam a reconhecer a importância da atividade, a importância de termos bons profissionais lá dentro. Eu conto rapidamente uma história que eu vivi pessoalmente, quando eu comecei a dar aula de Direito Processual Penal. Um aluno, com o intuito de me desafiar, numa sala de aula, virou para mim e perguntou, professor, por que tem tanto corrupto na polícia? Tanto delegado bandido, tanto delegado sem vergonha?
Eu falei para ele o seguinte, olha, para te dizer o motivo disso, eu preciso te contar uma história muito rapidinha, muito rápida. Um dia abriram o concurso para delegado de polícia e colocaram lá, para ser policial aqui no Brasil, colocaram lá como requisito, você tem que ter nascido, crescido e educado na Áustria. Não teve nenhum inscrito. O concurso fracassou. E aí, abriram o concurso para vocês. E vocês passaram. Ou seja, a nossa sociedade, as nossas instituições são reflexo da nossa sociedade, né? E não tem tanto, tem muito taxativo, é muito taxado, é muito exposto. E como você tem uma exposição muito intensa, qualquer ato repercute de forma muito intensa também. Então, eu acho que agora, essa notícia, ela traz para nós um reconhecimento de que você cometeu um crime contra um policial, Zancopé, é algo que tem que ser tratado de forma diferenciada, porque é um sujeito que se dedica de forma diferenciada à sociedade. Bom, além das palavras muito bem colocadas do doutor Alexandre, é importante que a agressão, nós temos que ver a agressão contra o agente de segurança, não contra a pessoa, mas contra o próprio Estado. Na realidade, aquele agente de serviço ou em razão da sua função, porque ele é policial 24 horas, você está agredindo o Estado. Tanto que nós tivemos as agressões recentes aí de grupos criminosos, de falanges criminosas contra o Estado, atacando policiais. Em todos os países civilizados, essa proteção é para o Estado e o agente policial é protegido. Em alguns países se prevê pena de morte, prisão perpétua e nunca inferior a 25 anos de cumprimento de pena. Aqui, para alguém cumprir 25 anos de pena, tem que ter um bom advogado, senão não vai conseguir, senão vai para a rua antes. Então, é fundamental. E esclarecendo, essa lei qualifica, na realidade, os crimes cometidos contra os agentes de segurança e familiares, cônjuges, parentes até terceiro grau, porque é mais amplo, qualificam o crime. No caso dos agentes policiais, hoje é previsto uma pena para homicídio de 6 a 20 anos, passa de 12 a 30, porque já qualifica e torna hediondo o crime. Aí sem direito a essas regalias que hoje tem. Ele tem que cumprir pelo menos 2/5 da pena, caso condenado, se for réu primário, e 3/5 da pena se for reincidente, ou seja, vai ficar encarcerado. Vai fazer com que o agressor pense mais, pense melhor antes de cometer o crime contra o policial ou contra alguém para que alcance o policial. Porque quando se comete um crime contra um familiar, contra o cônjuge, é tentando agredir, atingir o policial, que naquele momento ele não conseguiu, ele está agredindo o Estado. Então, é uma forma com que a sociedade começa a se manifestar, porque os nossos representantes, claro, estão apresentando o interesse da própria sociedade. Coronel Roberto, delegado Zaquino, quando eu leio uma notícia dessa aqui, crime contra policial, mas as leis já não atingem ou já não atinge aqueles que cometem um crime, qualquer que seja, contra a pessoa? Atinge. Mais leis, eu fico não é isso. Eu fico questionando exatamente isso. Então, né? vamos fazer um raciocínio. Uma lei específica para isso, mas já tem lei. Eu acho que tem que... Já tem lei. Não, Se alguém mata alguém, sim. ele já é... Mas você tem os crimes qualificados? Vamos desenvolver um raciocínio da seguinte maneira. Tem lei sim, e eu sou um defensor da nossa legislação e digo que, via de regra, ela é muito boa. O problema aqui no Brasil é que você tem uma quantidade de qualidade no cumprimento da pena muito baixa. E alguns pontos específicos, e o crime cometido contra o policial é um deles, que não havia essa previsão. O fato de ser policial por si só não qualificava a prática do crime, né? E hoje, você imaginar um homicídio simples, não é que ele tem uma pena baixa. Ele tem uma pena que retribui à altura. É que os benefícios e todos os outros artifícios na execução penal, todas as outras situações que envolvem a prática do homicídio, que busca atender aquele homem tido como homem médio, aquele homem que eventualmente pode ser exposto a uma situação dessa. Não que a gente justifique o homicídio, não é isso, é um crime injustificável, mas que permite uma retribuição da sociedade para o criminoso, que atinge uma expectativa de uma sociedade civilizada. E no resto do mundo inteiro, a prática do crime contra um policial que está se expondo para defender a sociedade tem um tratamento diferenciado. É um crime então nós contra não o Estado. tínhamos. É contra o Estado. É contra um sujeito que representa o Estado. Na realidade, naquele momento, ele é o Estado. Naquele momento, ele não é o cidadão. Ele exerce o papel ele é o de Estado. Ele está representando por delegação. Tanto assim que ele pode restringir a liberdade de locomoção de uma pessoa.
Isso ele só faz em função do poder que lhe é investido, a quem ele representa naquele momento. Então, uma agressão naquele momento é uma agressão àquilo que a sociedade tem como sendo uma instituição que ajuda na manutenção da ordem e da paz. Então, é uma agressão que tem que ser tratada de forma diferente. Não porque o policial seja melhor ou pior do que qualquer pessoa. Mas sim, recentemente, doutor, nós tivemos uma alteração na lei. Vocês trabalham fardados, né? Vocês têm uma identificação visual imediata. Polícia Civil, não. Sim. São atribuições diferentes. São atribuições, mas são polícia. Sim, os dois são policiais. Mas quando a gente fala polícia, crime contra a polícia, imediatamente vem o fardado. É porque você focaliza no uniforme e você tem facilidade de identificação. O Zaqueiro colocou e é contra o policial, contra a figura. Não, ele pode estar não é só isso, não é só isso, Sancopé. Infelizmente, a gente discute isso de forma muito superficial. Então, é importante essa oportunidade que você nos dá. Por exemplo, um policial civil que não esteja identificado com o seu fardamento, no caso do policial civil, é um uniforme, ele não estando uniformizado, ele, em determinadas situações, ele se identifica e se apresenta como sendo policial para exercer a atividade que é determinada pelo Estado. Por exemplo, numa investigação vai fazer uma notificação, uma intimação, ou vai fazer uma condução coercitiva. Nesse momento, ele continua representando o Estado, estando ou não identificado previamente. As atribuições das polícias são completamente diferentes e não é, mas é polícia do mesmo jeito. Não, cada uma é uma instituição e que representa a sociedade com o seu papel e que de grande importância. O fato dele não estar uniformizado não diminui nem modifica, às vezes pode tornar mais fácil ou mais difícil a sua atividade, o seu papel. Né? Do mesmo jeito que o policial militar. Por vezes ele está fardado e por vezes ele não está fardado. E ele, naquele momento, ele continua representando o Estado. Não diminui a responsabilidade. Não diminui a responsabilidade e a obrigação que ele tem de agir. E aí vem uma questão importante. Quando ele está de serviço, tanto o policial civil como o militar, ele tem uma infraestrutura, ele tem toda uma estrutura que dá suporte. Então, ele tem viaturas que ele aciona pela comunicação, tem uma central de comunicação. E quando ele não está de serviço, mas está agindo na função, porque ele não deixa de ser policial civil nem militar por estar de folga, ele está sozinho. Até chegar o reforço, até chegar um apoio, ele está mais vulnerável. Então, tem que proteger mesmo, porque ele está mais vulnerável. O sistema, quando você está de serviço, está mais fortalecido. E individualmente, sozinho, com a sua família ou no seu dia a dia, não. Importante enfatizar que é uma ação ou uma agressão contra o Estado. Recentemente, nós tivemos uma alteração na lei qualificando o crime cometido contra a mulher, o feminicídio, por ser mulher. Que também, daqui a pouco, nós vamos ter contra o homossexual, porque são circunstâncias sociais que exigem que o legislador se adapte. A lei é isso, a lei ela se proclama diante do que a sociedade preceitua. Por isso que até um código de 1940, ele precisa sofrer alterações, porque era uma sociedade muito diferente. O respeito às autoridades, desde o pai, como professor, o policial, era diferente. Hoje a sociedade mudou muito, então você precisa criar ou atualizar situações que não foram previstas. A agressão contra o policial não precisava ser prevista em 1940. Existia todo um respeito às autoridades. Hoje, não. Hoje você precisa. Contra a mulher, a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então, você não poderia. Vamos ter que criar o hominicídio daqui a pouco. Se a mulher mata o homem só porque ele é homem. Então, nós começamos a trabalhar com situações difíceis porque queremos atender ao clamor. Só que essa situação, ela vai continuar sempre. Porque o agente policial pode ser um homem, uma mulher, ele, naquele momento, ele está representando o Estado. E é o Estado que está sendo protegido agora e não o cidadão. Coronel Roberto, e como o senhor analisa o debate frequente sobre desmilitarização da PM? Primeiro que eu não vejo a motivação fática para que isso aconteça, porque nós acabamos de falar que a visibilidade do policial é uma das circunstâncias que podem inibir o crime. Então, vamos imaginar uma polícia desmilitarizada, porque o que fala de militar é uniforme, hierarquia, disciplina, quartel. Não tem outra conjuntura, porque o policial é um agente público que está na rua, ele não está em quartel. A ideia, a reminiscência
que nós temos ainda de 50 anos passados, de uma ditadura, 50, 60, 40 anos passados, de uma ditadura militar, não tem nada a ver com a atividade policial dos últimos 30 anos, pelo menos. Totalmente diferenciada. Hoje nós temos na formação dos nossos profissionais, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, toda uma formação com direitos humanos, com uma filosofia de polícia comunitária totalmente diferenciada do que era o quartel. Hoje, não. A polícia está na rua. Quero aproveitar o raciocínio brilhante do coronel para fazer coro a ele aqui. E dizer o seguinte, Zancopé, nós somos carentes de história. Eu sou contra a desmilitarização da Polícia Militar. Eu acho que é uma instituição que tem uma história e que representa muito para a nossa sociedade. Se existem procedimentos, cultura, alguma coisa que diga respeito e que possa aferir as pessoas a associarem a esse momento terrível que nós vivemos no país, que foi o momento da ditadura, mudemos isso. Vamos mudar pontualmente. Não vamos destruir uma cultura de uma instituição que apresenta-se aí durante tantos anos com o pretexto de, olha, não, por causa do nome. Mudar o nome não vai mudar nada. Desculpa, do mesmo jeito. A desmilitarização em São Paulo, a única coisa que aconteceu foi tirar a palavra militar da viatura. Você mudar o nome. Isso não muda a cultura. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, nós falamos aqui sobre este ponto que é extremamente discutido. E eu faço agora a observação do mesmo jeito que a gente fala sobre a Polícia Civil. A Polícia Civil tem uma atribuição que também remonta a muitos anos. Também é uma instituição que tem um papel perante a sociedade muito importante. E mudar, então tira da Polícia Civil e joga a investigação para o Ministério Público ou joga o ciclo completo para a Polícia Militar. Este fato não vai resolver o problema. Este fato não vai solucionar e você não vai aumentar os índices de esclarecimento tirando de um e pondo em outro. O que você vai, sim, fazer é destruir uma instituição. E aí eu faço coro aqui à voz do coronel dizendo é importante a gente ter cultura, ter história. E a Polícia Civil também tem que ter história e cultura e nós temos que saber valorizar. Temos que saber poder cobrar diante de números e estatísticas que não distorçam a realidade dos fatos. Se você colocar hoje o índice de esclarecimento de policiais brasileiros, se você individualizar a quantidade de crimes esclarecidos por policiais que trabalharam nas ações, o número nosso é muito próximo do número de Nova York, do número de Londres. E, no entanto, isso ninguém fala. Falam-se o quê? Números que distorcem a realidade. E tanto aqui como lá, né? As ações negativas elas têm muito mais ressalto. Nós vamos ter dentro dessa história, o dia a dia do policial militar não aparece, e nem tem que aparecer, porque é um trabalho sigiloso, tanto o ostensivo preventivo, para evitar que o crime aconteça, ninguém quer a deflagração do crime, por isso que a ostensividade ela é importante, bem feita, bem distribuída. A cada 24 horas, as viaturas da Polícia Militar, eu não tenho números da Polícia Civil, somando os seus quilômetros, somam mais de 47 mil quilômetros, ou seja, dá para dar voltas ao mundo a cada 24 horas. Por ano, quase 3 mil voltas ao mundo de circulação de viaturas. Isso é ostensividade. Nem vou questionar se é fundamental ser ostensivo ou não. Existem padrões nos Estados Unidos e na Europa que você não vê a viatura, mas na hora que o fato acontece, a viatura está presente. Hoje, no Brasil, você quer ver viatura. O grande reclamo, eu estava em tal lugar e não vi viatura. Todo mundo quer ver. Agora, se você quer ver, se a população quer ver, como é que meia dúzia de inteligência, de intelectos, querem acabar justamente com essa estrutura de visibilidade. E outra, não é visibilidade do uniforme, é da hierarquia e disciplina. Imagine você, uma instituição com 140 mil homens e mulheres, se não tivesse um rigor nesse complemento. A dificuldade que seria de você poder administrar, fiscalizar, exigir. As instituições da Polícia Militar e da Polícia Civil são as que mais reciclam o seu efetivo. Quando existe uma denúncia, ela é devidamente apurada, e nós temos só da Polícia Militar quase 800 policiais sendo mandados embora, porque não atende, não é para a cadeia, mandado embora porque não atende os princípios que são destinados para a estrutura. Coronel Roberto, delegado Zakir, e quando a presidente Dilma diz que a polícia não deve ser controlada pelo Estado, eu não entendi esse controle, porque ela defendeu recentemente que os estados tenham menos controle sobre as polícias. Ela está dentro da dinâmica que ela está fazendo com a economia, com todos os setores da sociedade. Ela não faz a menor ideia do que ela está blasfemando. Isso não é um posicionamento
de um representante maior de um país. Porque como é que você pode hoje, em todo o mundo... Estou querendo entender. Em todo o mundo, a segurança pública é focada ou voltada ou compartilhada desde o município. Quem deveria fazer a sua segurança é o próprio município, que conhece as suas particularidades. Nós temos mais de 6.500 municípios no Brasil, nós temos 27 estados. Como é que um ser humano quer centralizar ou homogeneizar estruturas são totalmente diferentes? A polícia de São Paulo, a polícia do Amapá, a polícia do Rio, a polícia de Brasília tem características diferenciadas para o seu público. Como é que um ser humano quer centralizar? A ideia de gestão inteligente é descentralização com responsabilidade. Então, quando você ouve isso de uma presidente, só acrescenta ao seu repertório de, infelizmente, de incoerências, no mínimo incoerências, que ela blasfema todos os dias. Você veja como a língua portuguesa nos permite raciocínios fantásticos, né? Concordo inteiramente com o que o coronel disse e concordo com a tua dúvida. Sim. Porque se a gente lê essa notícia, Dilma diz que polícias não devem ser controladas pelo Estado, eu posso dizer sim, ela está coberta de razão. Se o Estado quiser controlar a polícia para impedir investigação, se o Estado quiser controlar a polícia para impedir apuração, impedir investigações que envolvam desvio, extorsão de recurso público, eu acho que nesse aspecto... Mas o Estado não tem ele não tem esse poder, doutor. O Estado, é, o governante, sim, o governador não tem esse poder. Eu concordo. Existe uma Constituição que não permite. Eu concordo. Tem os contigo. limites estabelecidos. Então, né? o que ela está dizendo é o óbvio. Realmente, o Estado não tem que controlar. Agora, não é que não tem que controlar e tirar do Estado e passar para a União. Não é que não tem que controlar, tirar e largar todo mundo fazendo o samba do crioulo doido. A ideia dela... O Estado... então, por isso que eu digo assim, a língua portuguesa é fantástica, porque ela nos permite, é rica, agora, ela nos permite. Sinceramente, a presidente Dilma não é letrada nessa grandeza toda que o senhor tentou buscar para aliviar, né? Para ser mais tenaz. Eu não estou querendo aliviar em hipótese porque alguma, não é possível, notícia, né? não é possível. Eu tenho, dentro da vivência de segurança pública, foram 31 anos vividos ali, e continuo na atividade de segurança, com consultoria, não vou largar, porque é a minha formação. É impossível você ter uma estrutura centralizada em qualquer atividade humana, não tem o que fazer. Tanto que busca terceirização, estão se buscando na sociedade inteligente, organizada, formas de facilitar. Porque quando nós concentramos o poder nas mãos de um só, e aí vem uma outra influência que eu não quero nem conceituar nessa colocação, de você ter o poder todo nas suas mãos. Porque não é possível que você queira controlar todas as polícias ou que o Estado-União tenha essa capacidade, com a diferença que nós temos, um país continental com diferenças absurdas. Hoje eu posso te garantir, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Civil, existe uma padronização. Se você for num distrito policial, num quartel da Polícia Militar, em qualquer lugar do Estado, o procedimento é o mesmo que você se aplica. Mas e que não é controle. Isso é padronização de operação. É uma atribuição prevista na Constituição das instituições. Então, assim, realmente, eu acho que a polícia não tem que ser controlada pelo Estado, e muito menos pela União, que teria total interesse em impedir investigações que podem expor situações delicadíssimas vividas agora recentemente no nosso país. Então, controlar uma instituição, quem tem que controlar essa instituição é a sociedade. Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria.
e acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Conosco hoje o delegado de polícia Alexandre Zaquir e o coronel Roberto Alves dos Santos. Coronel e delegado, uma questão que vem sempre à baila. Salário dos policiais, e aí não tem distinção entre policial civil e policial militar. Pelo menos no estado de São Paulo, os dois são desvalorizados. Pelo menos existe. Então, a Polícia Civil é o penúltimo salário da União, é isso? O penúltimo do Brasil. Penúltimo do Brasil. E o da Polícia Militar é o 25º, então nós temos mais dois aí só, desesperados. Está na mesma situação. Não tem diferença, não. Não tem, mas haveria necessidade de um novo conceito com relação aos salários para uma... Não sei se eu posso chamar de valorização policial. Em qualquer empresa que você for e perguntar quais são os graus de importância para o reconhecimento do profissional, para que ele possa desempenhar a sua atividade, a sua função com prazer, com eficiência, com eficácia, buscar cada vez melhor o reconhecimento desse profissional. Salário não está em primeiro lugar. Qualquer lugar que você vá, qualquer lugar que você fizer essa pesquisa, não está em primeiro lugar. Então, eu concordo plenamente com essa matéria. Não que salário não seja importante. É óbvio que é importante. Entram outros fatores no reconhecimento de uma carreira, para que você valorize esse profissional, que são progressão na carreira, perspectivas de crescimento, respeitabilidade, ambiente de trabalho, condições de trabalho. Então, existe uma gama de fatores, Zancopé, no entorno disso, do exercício da sua função, que valorizam o policial e que não seja só o salário.
Então, eu concordo, a valorização do policial envolve mais do que salário. Não que salário seja pouco. Realmente, a gente está sempre buscando uma remuneração melhor. Isso é inerente ao ser humano. Agora, existem inúmeros outros fatores. E eu vejo só uma questão que é difícil de você valorar na hora de você tentar mencionar, né, essa questão do salário. Quando você tem disparidades, nós temos disparidades muito grandes entre as polícias militares. Se você tivesse pelo menos um padrão, não precisa ser o mesmo salário porque as realidades são diferentes. Mas o custo de vida em São Paulo, ele está no mesmo patamar do custo de vida dos países de primeiro mundo. No Rio de Janeiro, também. Agora vamos para alguns estados brasileiros que o custo de vida não está dentro dessa dimensão e a valoração desse profissional é diferenciada. Está certo que aqui nós temos 130 mil, 40 mil, em alguns estados você tem 3 mil. É mais fácil para o governador valorizar melhor dentro do seu orçamento aquela atribuição que ele tem. Então, nós nunca vamos conseguir uniformizar os salários. A PEC 300 foi uma tentativa, ainda é uma tentativa de você tentar padronizar os salários dentro dos 27 contextos, né, dentro dos 26 estados e o Distrito Federal, mas não passa. Sempre esbarra na condição de alguns governos. São Paulo, se fosse dar ao seu profissional o mesmo salário que tem, por exemplo, no Distrito Federal, mais ninguém recebia. Você tem que mandar professor embora, médico embora, porque não dá. Infelizmente, não dá. Cada estado tem sua realidade. Agora, como o doutor muito bem colocou, a Polícia Militar faz pesquisas contínuas de satisfação do clima organizacional. O salário fica em 6º, 7º lugar, dentro de todas as condições que faria com que o policial tivesse mais qualidade de vida para exercer a sua função. Pode então, brincar? Veja que o salário não Pode é... brincar ou não? Essa pesquisa na Polícia Civil colocou em 3º lugar o salário. Quer dizer que nós estamos ganhando pior que a PM. Não é que vocês devem ter outros problemas. Vocês talvez tenham outros problemas. Né? Só para descontrair, ô Clênio. Mas é ótimo. Eu falo assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu conheci o Coronel hoje, já estou perdendo a amizade dele. Não imagina. Vamos assim. Mas é muito bom. Olha, muito bem colocado. Né? Uma pesquisa que não é pública. Não é pública. Não é pública. Cada instituição tem essa preocupação para que o seu profissional possa realizar o serviço da melhor forma possível, independentemente do salário que recebe. E vou dizer para você, num país como o nosso, em que a economia é sempre instável, que nós temos advogados, engenheiros, médicos ganhando tanto quanto um policial em início de carreira. Então, puxa vida, quem é que deve ser melhor ou pior avaliado? Professor. O professor está muito distante disso. Então, quando você pega o conceito de valorização do profissional, nós simplesmente estamos inseridos no mesmo contexto de má valorização do nosso profissional. Coronel Roberto, e quando se fala que a polícia brasileira mata muito? Aí é outra falácia, porque nós temos que, dentro desse contexto de... Pergunto para o senhor, mas o... Não, o doutor vai falar também. Ele vai... Até porque... Não, você já me excluiu, eu também não vou falar. Não, até porque eu vou dizer assim, né? A Polícia Militar, ela tem esse contexto, ela está à frente ali. Como ela é visível, o confronto é muito mais frequente com o policial militar do que com o policial civil. Porque ele está identificado, não tem jeito. A população clama, na hora que acontece o crime, se você tem alguém fardado, polícia, e o que não está identificado passa despercebido. Então, sempre o confronto vai ser maior. A Polícia Militar do Estado de São Paulo prende em flagrante delito a cada ano mais de 150 mil pessoas. Então, é uma polícia que prende, não é uma polícia que mata. Aí quando, mas houve... A polícia matou 1.000 pessoas. Não, a polícia não matou. Em confronto, o resultado da morte aconteceu, tanto de um lado como de outro. E a sociedade não pode querer colocar no mesmo patamar, morreu 10 pessoas, tem que morrer 10 policiais. Então, números não refletem realidades. Aliás, muito pelo contrário, os números servem para tudo. Você pode usar um número para melhorar ou piorar qualquer circunstância, depende da referência. A polícia prende. E no confronto mata. Agora, se a sociedade clama todos os dias do excesso de violência do agressor, que eles matam, eles não estão nem aí, se para com o cidadão ele faz, e contra o policial? Só que o policial tem a responsabilidade, não pode deixar acontecer. E ele está fardado, uniformizado e armado para que isso não aconteça. Agora, quando existe confronto, o resultado morte é sempre viável, tanto para um lado como para o outro. Mas os números, já que nós estamos usando a estatística, são totalmente mais favoráveis a uma atuação preventiva ou ostensiva e repressiva dentro da prisão do que a da morte. A pergunta que você fez aqui é por que a polícia brasileira mata mais do que em outros países, né? Mas também, Zancopé, está aqui na notícia que ela morre mais do que em outros países. E por que ela morre mais do que em outros países? Justamente porque ela é mais agredida do que em outros países. Então, o confronto aqui no Brasil é reflexo do momento que a gente vive.
Né? E lembrando uma coisa, Zancopé, não dá para fazer uma leitura parcial das situações. Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma procuradora da República falando sobre a legítima defesa, dizendo que o policial não podia atirar no criminoso que tivesse desobedecido a ordem, indo para cima, que ele tem que ser agredido primeiro. Ele tem que esperar atirar. A lei não diz isso. A lei diz, se a agressão for iminente, se tiver na iminência de ser agredido, ninguém é obrigado a ser ferido para poder reagir. Você é obrigado a enfrentar o perigo. Enfrentar o perigo é diferente de ser ferido. O que não existe aqui no Brasil é um entendimento claro e imparcial da nossa legislação, principalmente quando se diz respeito à atuação do policial. O policial é sempre colocado numa posição de exposição e de crítica feroz por parte de segmentos da sociedade e que fazem com que as suas vozes ecoem na sociedade e tomem um rumo diferente do que é a realidade. Então, o enfrentamento aqui no Brasil é algo muito mais intenso do que o enfrentamento na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, no Japão. Um policial no Japão, nos Estados Unidos, se dá uma ordem para o cidadão, ou o cidadão cumpre a ordem, ele para. Tá certo? Abusa-se menos. Tudo é reflexo da cultura. É a velha história que o policial lá anda com um apito, né? Mas ele fala, você não pisa na grama. E o cara não pisa. Mas e o cara obedece. Se você pisar, ele apita. E ele sai. Muda toda a situação. E aí é fruto, sabe, daquilo que bem o coronel. É fruto daquilo que bem o coronel ressaltou aqui. O primeiro ponto em que a gente tem que nos preocupar para fazer prevenção de crime é em casa. Na educação que o pai passa para o filho. Segundo lugar, na escola. E aí sim a gente começa a construir uma sociedade melhor. Doutor Zaquir, a televisão mostrou recentemente, e com frequência, casos nos Estados Unidos de morte de negro. E aqui também existe a informação de que a polícia mata muitos negros, mata mais, né? 6 em cada 10 mortos em São Paulo, estamos em São Paulo, o assunto é São Paulo, são negros. Como é que se analisa isso? Eu precisaria me socorrer de um estatístico, um cara que sabe fazer estatística, para verificar o quanto desse percentual diz respeito ao percentual que reflete a nossa sociedade. O quanto desse percentual diz respeito ao percentual que reflete pessoas em grau de exposição maior ou menor, de vulnerabilidade maior ou menor. Então, isso aqui é reflexo do quê? De um país. Eu sou filho de árabe. Sou imigrante. Eu não, meu pai, meu avô. Meu avô veio de outro país para cá. Meu pai nasceu aqui e me passou esses valores. Eu não tenho o sangue de negro. Eu faço parte do quê? De uma parte da sociedade que não deve ser levada em conta? Deve sim. Quantos, na minha condição, estão aqui no Brasil? É um número muito menor do que o número daquele negro que veio da África para ajudar a construir esse país de uma forma maravilhosa. É um número muito maior. Eles têm que ser tratados de forma diferenciada? Eu acho que nós temos que ser tratados de formas iguais, dentro das suas realidades, dentro dos seus contextos. Se tem um número maior de agressão em cima de negro e isso reflete a nossa sociedade, eu tenho uma leitura. Se eu tenho uma agressão maior em cima de negro porque reflete um preconceito, uma discriminação racial, eu tenho outra realidade completamente diferente. Eu não enxergo o brasileiro como alguém que tenha preconceito racial. Via de regra, nós não temos essa conduta. Eu nunca sofri preconceito racial, tirando as piadinhas de que é turco, que é pão duro, apesar de não ser turco, ser árabe, né? É diferente. Mas mistura-se, né? Mas, Zancopé, é uma questão que tem que ser analisada de forma profunda. E eu concito a sociedade para que comece a refletir sobre todos esses aspectos. Política de cota é boa ou é ruim? Depende, Zancopé. Se for para sanear um problema que uma parcela da sociedade vive num determinado momento, fruto de uma história que a gente tem como reflexo hoje, que seja, mas busquemos caminhos para que a gente possa um dia ter o negro, o árabe, o judeu, o japonês, sendo todos tratados como um ser humano.
com a mesma dignidade, com valores cristãos, que diz que o amor ao próximo tem que ser acima de qualquer coisa. Amar o próximo como a si mesmo, Zancopé, para mim é a grande referência que a gente tem que ter na sociedade. Porque aí eu não estou vendo cor, eu não estou vendo raça, e eu não estou vendo nenhum outro estereótipo influenciando o comportamento do policial ou de seja lá quem for. Primeiro que esse conceito de preto no Brasil, porque eu sou considerado preto, né? Então, essas estatísticas eu queria saber quem fez, porque o sistema prisional tem mais preto, não sei onde tem mais preto. Politicamente correto hoje é negro. Vamos tirar o preto, então, negro. Olha, o coronel falando que é negro, eu lembrei de Fernando Henrique, viu? Mas olha só que loucura, porque na realidade eu tenho descendência negra, então eu sou negro. Tenho bisavós que são negros, sou negro, então não tem... E a cor da pele nunca é o fundamento para uma abordagem, por exemplo. A abordagem é pela atitude suspeita, não existe pessoas suspeitas, tanto que pessoas bem aparentadas cometem crimes, são abordadas na rua. Se você faz hoje, a Polícia Militar faz quase 20 milhões de abordagens ano, só a Polícia Militar, não dá para abordar. Todo mundo passa por abordagem. Agora, a atitude suspeita pode ser de qualquer pessoa, independe. Eu não consigo identificar esses negros, que tanto se proclama aí, que 60% do sistema carcerário, aí você vê lá no... Não tem. Tem pessoas que já estão com a caracterização muito brasileira. Índio, negro, mameluco, mulato, caboclo, mas negro eu não conheço. São poucas as pessoas. E no sistema prisional, como nos confrontos, é a mesma caracterização. Então, é alguém que tem alguma tendência para colocar na questão da cor, para dizer que existe um preconceito. E, olha... Toda a fiscalização, e tenho certeza que na Polícia Civil acontece o mesmo, da Polícia Militar, é em cima da forma. Existe uma forma padronizada que você usa para fazer todo tipo de ação policial. É procedimento operacional padrão. E em nenhum momento, em nenhum tipo de estrutura, coloca a característica pessoal da pessoa. Sim, a condição em que ela se encontrava diante de determinada circunstância. Um assunto bastante polêmico. O Brasil, há alguns anos, recentemente, colocou um plebiscito pelo desarmamento. Venceu, ou a população deixou claro a população que era contra o desarmamento. E, mesmo assim, todas as medidas anunciadas que poderiam ser tomadas caso o plebiscito tivesse, o referendo fosse a favor do desarmamento, todas aquelas medidas foram adotadas. Eu só vou fazer um parêntese aqui. No estado do Rio de Janeiro não se emite um porte de arma desde que o Brizola era governador. Então, não é recente. Tá? Não se emite, vou repetir, não se expede porte de arma no Rio de Janeiro desde que o Brizola era governador. Foi nos anos 80. Talvez por isso o índice de criminalidade lá seja muito baixo. Mas como é que o delegado e o coronel analisam essa nova discussão sobre o desarmamento? Vai estar voltando no Congresso. Está voltando para ser votado. Começo? Pode começar. Então, tá bom. É o seguinte, primeiro que quem venceu não foi o não do desarmamento. Né? Sim. Não foi o sim, foi o não. Sim, sim. Foi colocado o desarmamento. Não, errado. As pessoas foram a favor não da liberação total das armas, mas foram a favor da permissão que as pessoas possam ter porte de arma. Então, hoje no Brasil, o que vige é a possibilidade de você andar armado, sim. Você tem essa possibilidade. E a regulamentação restringiu isso. O plebiscito que teve, quem era contra o armamento perdeu. Esse perdeu. Então, a maioria da população foi a favor de permitir que as pessoas tenham acesso ao porte de arma, à arma, num número restrito, em condições mais restritas. Eu acho que andar armado não é bom. Eu acho que as pessoas andarem na rua armadas, elas se expõem intensamente a risco. Eu acho que é muito pior andar armado. Agora, o que eu entendo que a gente vive hoje aqui não é nem questão de lobby, de bancada de bala, essas coisas. É rediscutir parâmetros. Eu acho melhor um país sem arma. Concordo plenamente. Eu prefiro um país em que as pessoas possam andar sem armas. Agora, eu também não posso impor a pessoas que residam, por exemplo, numa propriedade rural
e que precisam de uma arma para uma situação esporádica em que ela possa viabilizar a sua defesa legítima e que o Estado permite que a pessoa se defenda legitimamente, se eu não der nenhum mecanismo para que ele possa exercer esse direito que é previsto pela sociedade, eu estou dando, mas restringindo a possibilidade de uso desse direito. Então, o que eu acho que a gente tem que repensar são justamente esses parâmetros. Eu sou contra você ampliar demais a possibilidade do porte de arma. Eu acho que essa bancada da bala que diz que quer rever o Estatuto do Desarmamento, os limites previstos no Estatuto, vai um pouco contra o modelo que a gente tem caminhado a adotar aqui nesse país. Agora, não adianta nada a gente ficar preocupado aqui e dizer que porque entra arma por fronteira, que porque entra arma de outros lugares, porque a gente tem acesso a outras armas, então vamos liberar também para a população. Porque daí eu estou criando uma cultura de guerra e não é esse o caminho, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar também essa discussão para discutir como fazer um melhor controle para que essas armas ilegais não entrem aqui no Brasil, que é muito pouco feito. Né? Sim, nisso, o governo federal poderia se debruçar, em vez de se preocupar com o controle das polícias estaduais. Vai se debruçar em fazer o seu papel. Fez o seu papel, está direitinho, você está 100%, pede alguma outra coisa. Em casa, os meus filhos podem usar o videogamezinho, a brincadeirinha, sempre depois que eles cumprirem a sua obrigação. Para dar alguma outra coisa, você tem que ter cumprido a sua obrigação. E eu acho que isso vale. Essa coisa de educar que nem em casa, vale para nós, cidadãos, quando formos exercer os nossos direitos constitucionais, o nosso direito de cidadão de votar, também fazer a mesma coisa. Cumpriu o dever de casa? Você está cumprindo o seu dever de casa, governante, ou representante? Você vai ganhar o direito de continuar, você vai ganhar alguma outra coisinha. Essa questão, primeiro que tem 2 pontos aí, né? Do registro da arma, de você poder ter acesso a uma arma, e do porte de arma, que é você poder ostentar essa arma nos seus deslocamentos. Claro que são 2 coisas distintas. Só um detalhe. Hoje as pessoas podem ter a arma com o devido registro, mas hoje... Manteve. Isso hoje as pessoas podem comprar e registrar a sua arma. Sim. E podem ter o porte de arma também. O que existe hoje é um rigor muito grande na concessão desses portes, o que torna quase que inviável para algumas pessoas terem o seu porte de arma. Então, hoje... Você tem um rigor muito grande para a concessão, mas não é proibido, não. Não é proibido, previsto e permitido pela lei. Desde a lei são mais de 500 mil portes. Desde que a lei foi inserida, mais de 500 mil portes foram dados. Então, você imaginar 500 mil pessoas que estão andando armadas já é um conceito, fora as estruturas de segurança pública que já podem, né? Você já tem um porte natural, eu não preciso de um porte, já tem, é consignado dentro da minha atividade. Mas, coronel, até recentemente um delegado aposentado não podia portar arma. Não, isso aí é uma excrescência. É uma excrescência que precisa. E surgiu agora há muito pouco tempo atrás. É um absurdo. Não, é um absurdo. E surgiu há muito pouco tempo atrás uma discussão sobre voltar a restringir o porte de arma aos policiais aposentados. É uma coisa absurda. Mas a gente vive, infelizmente, nesse país, de paixões. Né? São as paixões que movimentam. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa parar um pouquinho de ter paixão e sair erguendo bandeira, entrar em Kombi e ir lá para Brasília. Gente, só pensa uma vez antes de tomar posicionamento. Eu vejo essa questão, dentro dessa mudança que está sendo pleiteada, está permitindo até que pessoas que já foram condenadas possam também ter acesso à aquisição de armas. A forma com que está sendo colocada, ela é muito preocupante. Não é a questão do desarmamento, porque a palavra desarmamento, o armamento, ela generaliza. Os conceitos que vêm a partir daí é que são perigosos. É porque a indústria, por exemplo, ela tem muito interesse de todo mundo comprar arma. Claro, ela vive disso. Então, tem outros interesses que não da proteção da sociedade. E digo mais, como o doutor falando, andar armado não é segurança. Nós, profissionais de segurança, toda vez que você está armado, você tem que se antecipar o tempo todo. É uma loucura. E somos treinados e exercitamos durante a vida. Agora, para um cidadão comum, usar uma arma de fogo e usar bem, dentro da moderação necessária, sem perder o controle, acertando só aquela agressão, né, que ele pode reprimir, é muito complexo. Não dá para permitir que o cidadão faça isso. Mas, coronel, o delegado diz que é possível comprar arma. Sim. Não tem mais ponto de venda de arma. Não tem.
pode comprar, mas é difícil para qualquer pessoa. Eu mesmo. Sim, tem loja de arma. É muito pouco. Se fosse alguma coisa... É diferente de eu ter proibição e não existir nenhuma. Mas existe. O acesso é complicado. É muito complexo. Sim, sem dúvida muito nenhuma. complexo. É quase tão complexo como o nosso acesso à educação e à saúde. Esses são piores. Mas esse é dever do Estado. Você ainda pode entrar na justiça. Agora com arma, não. É que o conceito da arma, né, é que todo cidadão tem o conceito, tem o direito de se defender contra o Estado tirano. Né? Este é o conceito inicial que permite ao cidadão ter uma arma. Você pode acreditar que vai ter correntes favoráveis e contrárias com bastante argumentação. Vai ter com bastante argumentação. Você sabe qual foi a primeira arma que eu dei para meu filho, né? Uma caneta. Essa daí, ó. Tá na tua mão, uma caneta. Alexandre Zaquira, delegado Alexandre Zaquira, agradeço a tua gentileza de ter mais uma vez participado do nosso Gente que Fala, enriquecendo aqui. Quem agradece sou eu, agradeço o coronel, a gentileza no trato, agradeço a você na possibilidade de participar de um programa como esse, em que a gente rende homenagem a heróis da nossa história e, mais uma vez, dizer muito obrigado pelo carinho que você tem tido comigo sempre. Coronel Roberto Alves dos Santos, grato por ter vindo. O senhor era piloto de helicóptero? Né? Sou piloto ainda. Exerci atividade na Polícia Militar, continuo com a atividade. Quando eu digo era, é porque... Sim, eu exerci, exatamente. Na reserva não o meu enredo na Polícia Militar Águia, já foi os Águias. Né? Sou da primeira geração de pilotos da Polícia Militar nessa nova fase. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço sempre a oportunidade de poder passar um pouco da experiência que nós adquirimos durante toda a vida e pela forma com que a sua bancada trabalha os assuntos com bastante inteligência, com bastante dinamismo e conceitos que podem fazer com que o nosso espectador ou telespectador, o nosso, aquele ouvinte, possa acrescentar alguma coisa no seu dia a dia. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim Benebenê, na direção da Altivia Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo Iago Matsumoto, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.